Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um videocast dos Bons Companheiros. Eu sou o Rod. Eu sou o Fernando Imperato. E eu sou o Bruno Assis. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre... Under the Skin. Sob a pele. Exato. Filme aí do diretor Jonathan Glazer. Que é um cara aí que além desse filme, ele fez o quê? Que a gente possa conhecer ou não conhece? Olha, o que é? Reencarnação? Reencarnação. Mas vamos ao que interessa, que é, se você tá aqui, é porque você sabe que tem o filme da Scarlett Johansson pelada. Porque tá escrito até aqui no título. Exato. Tá escrito Scarlett Johansson pelada, crítica, opinião. Exatamente, porque É. ninguém sabe o nome desse O que sabe é que é filme da Scarlett Johansson. E a gente pelada. Porque é o único Sem- motivo pra você assistir o filme. Exatamente, gênios do marketing como somos e como Jonathan Glazer é. É, exato. Nós também vamos colocar isso aqui, em cima. Isso é Claro. muito boa essa ideia. Né? Parabéns, Bruno. Então, Bom, e a gente tá falando aí, muitos críticos, ou até, será que é o próprio cara que falou, que é o novo Kubrick? É isso? Ah, meu Deus, Então, alguém Quem falou falou isso. pro diretor? tá escrito no trailer, No não trailer, era? né? Eu acho. É marqueteiro, Um né? amigo dele, É um né, cara? marqueteiro. O dia que eu lançar um Um filme, eu marqueteiro. pergunto, Rod, o que você Faz achou? pra mim, né? Novo Robert Rodrigues. É. Vai estar lá. Novo Robert Rodrigues. Novo Novo Tarantino. Tarantino, com De- certeza. De acordo com a crítica especializada. Brother que é brother, né? Tá nem aí pra... Segundo os Ele bons nem companheiros. viu, né? Nem viu o filme do amigo, né? É, ele viu os primeiros Opa. 2 minutos, aliás, os primeiros 10 segundos. 30 segundos, né? Da Ele falou, introdução. meu, isso aqui tá com uma pegada meio Kubrick, É. hein? Olha Aí só. o cara, valeu, vou usar isso na minha O técnica. cara viu até o título, que foi realmente, chegou no título, aí o filme Exato. esquece Kubrick, cara. Vamos lá, esse filme, pra você ter uma ideia de qual vai ser o nível, ele começa com um pontinho de luz Sim, e essa cena dura por 2 minutos. sim. E é um pontinho de luz se aproximando. O que, ó, sendo justo com quem falou que parece Kubrick, a cena do começo lembra um pouco. Lembra, sim, lembra. sim. Só que qual que é a grande sacada do Kubrick? Sacada. Ele ter... Isso foi uma cortada, na verdade. Sacada. Pois é, Kubrick, sacada, né? Manchete, qual que é a grande jornada nas estrelas do Kubrick? Usando termos de voleibol aqui. É que ele é um cara que, cenas que aparentemente não tem tanto significado, depois você acaba descobrindo, né? Certo. E é o que nós vamos discutir no Sob a Pele. Hum. Será que essas cenas Kubrick, né, que aparentemente não tem significado, será que elas têm? Será que elas não têm? É, Tan. então assim, a gente vai falar em spoilers, acho que vai. Assim, você já sabe que esse cara Vamos, tá vamos pelada spoiler. e a gente vai ter Isso que é um falar spoiler, é. pra entender aquilo que a gente conseguiu, vamos dizer assim, não significa que é o que o diretor quis passar, que você entendesse. É. Mas é um Exato. filme tão subjetivo que a gente Sim. vai É. dar umas O spoiler não é pinceladas, né? spoiler. Não é spoiler. O spoiler, na verdade, é a nossa interpretação do que pode ou não pode ser. Na dúvida é spoiler. É, Mas Mas, A gente tem a história de uma alienígena vivendo na Exato. Terra. Isso Então, já spoiler. Isso eu cheguei no filme sabendo disso. Pois e a é. ideia até desse começo da luzinha, você entende que são planetas, É. é pra te dar um backstory aí de que a personagem não é da Terra. Não é da Ou Terra. seja, Sim, existe sim. alguma influência extraterrestre. Concordo. Porque ela tem um comportamento muito estranho também, né? Então, a pessoa que não sabe se ela é ou não alienígena, pensa, será que ela é alienígena ou será que ela é tipo o Taxi Driver, que é só um cara recluso, um cara estranhão, exato. socialmente Poderia ser. psicopata. Poderia ser. né? Então é muito pelo comportamento dela que a gente vai tendo pistas do que realmente ela tá querendo fazer ali, se ela realmente Aham. é uma alienígena. Uhum. E a gente tem que falar que o filme, ele usa muito do seu tempo. Ele se estende, Se assim, estende. tomadas longas. Pra você que assistiu Amour, que tem tomadas Meu Deus! grandes, Amour é um filme que ele se utiliza bem nessas tomadas grandes, na minha opinião, que não é esse caso daqui, né? Mas ó, se você, qual que é- nesse caso, você espera, pelo menos você espera a Scarlett pelado, né? A Sim. gente tinha uma sala só com Exato. linguiça ali, pelo menos tava ali todo mundo esperando a cena. É Você bom sentia dizer que era aqui- isso, né? Fomos convidados à cabine de imprensa da Paris Filmes, né? Sim. Muito obrigado a Paris Filmes. E é bacana como... é interessante, assim, a reação do público, né? Porque você sabe, todo mundo foi... Nem toda cabine de imprensa é cheia, gente. E essa tava, né? É. Porque é o filme da Scarlett Johansson pelado. Se fosse qualquer filme, art house, whatever, não ia estar desse Tanto jeito, né? A tão gente cheio, sabe. com certeza. Mas é engraçado, assim, o público reagindo, porque no começo, cara, a gente vai com uma esperança, assim, fala, pô, o cara tá tentando uma coisa diferente, eu sempre dou o crédito pra que eu me surpreenda, claro, né? claro. E aí você vai esperando isso, aí chega a metade do filme, e você fala, caramba, já tá meio arrastando, né? Será que o final vai ser legal? Aí vai arrastando, aí você fala, cara... Eu acho que a grande sacada é o quê? Você citou o Amour, por exemplo. O Amour, ele é um filme que fala sobre o amor de um casal idoso, né? Eles já são super velhos e passaram a vida toda juntos, etc.
E então, eu acho que essa lentidão na narrativa, ela tem uma... Desculpa, essa lentidão na forma do filme, ela tem uma função narrativa, que é te colocar ali naquele cenário de você se sentir um cara velho que você faz tudo devagar. Sim. E tudo corre muito devagar, né? Concordo. Então, assim, o que eu achei diferente do Sob a Pele. Eu achei que a função narrativa, ela ficou muito... assim, você pode argumentar que tem função narrativa? Pode. Porque você pode falar assim, é pra mostrar a agonia dela em ser sozinha e tá na Terra, ela não conhece a Terra direito. Então tem que mostrar ela 10 minutos dirigindo e olhando as coisas. É isso que dá pra entender. É isso que eu ia falar. A gente pode interpretar nesse sentido, que como ela é uma alienígena, o objetivo dela, ela tá caçando homens. Sim, sim. Ela até usa da beleza dela, do charme dela, pra Isso caçar homens. parece que é uma tarefa que é Isso, dada a não, ela. não se explica. Então, isso. a partir do momento, acho que da metade pra frente, parece que quando ela muda da tarefa, ela sai da tarefa dela, aí sim parece que esse tempo de tomadas longas é que ela tá absorvendo o planeta Terra. Ela se saindo da tarefa, daquilo que ela tá, que é o objetivo de pegar os caras, e se humanizando. Se humanizando, Inclusive tem algumas coisas legais, por exemplo, nessa hora que ela tá... Né, agora que você falou, eu até lembrei que ela tá se humanizando, né? Você vê, por exemplo, o próprio figurino dela muda. Ela tá sempre usando aquela jaquetona e tal. Ela tira, ela fica com uma roupa rosa, que é super feliz. Ela tá num lugar super cheio de neblina, e aí tem um plano de lado que ela sai da neblina e vai pra um lugar aberto. Então, assim, tem alguns simbolismos, né? Mas eu acho que só isso, sozinho, não dá força tanto pro roteiro, talvez, quanto pra história que o diretor quer contar. E tem alguns dilemas que parece que eles colocam no filme, mas que não tem profundidade. Então, por exemplo, ela dirige uma van. E aí, em um determinado momento, um personagem fala assim pra ela, você é uma mulher dirigindo uma van? Pô, não sabia que mulher sabia dirigir van. Você pode entender isso como, o diretor ele tá fazendo meio que uma crítica, falando que, pô, o lugar da mulher ela não é vista como igual na sociedade e tal, mas ela vai mostrar pro cara que quem manda é ela, porque ela vai acabar, né, matando o cara, vai mostrar poder sobre ela tá sobre no papel cara. de predadora e não de Exato, presa, não de sexo frágil. Ela pode dirigir aquela van. Só que eu acho que essa é uma... Ok, você entende como o Rod disse, você entende o que o diretor quer passar, mas parece que a mensagem fica fraca, fica rasa, né? Porque isso não leva a lugar nenhum, né? Isso é o que eu entendi. E até nessa discussão ainda de, por exemplo, aquela cena que você falou dela, ela caçando, realmente, ela no carro, meio que descobrindo ela quer pessoas que ninguém vai sentir falta, gente que tá fora da terra de origem, que não tem família e tudo mais. E até o processo de caça, acaba sendo enfadonho, porque você... demora muito tempo, entendeu? E mostra várias vezes a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Mostra ela aproximando num cara e tipo, meio que chavecando o cara, descobrindo que aquele cara é sozinho, levando pra casa e jogando lá no plasma louco alienígena. Depois, de novo, com pequenas variações. Então assim, pô, você já entendeu da primeira vez o que ela faz, né? E o legal é que pra mim, cara, a parte legal é essa variação que é muito pouca, entendeu? Assim, vamos supor, na segunda vez que ela leva o rapaz pra escuridão lá e ele cai lá dentro, e aí você fala, nossa, o que seria aquilo? Ela mostra aquilo. Aquilo é legal, entendeu? Mas é uma cena de 2 minutos. Aí ele muda e volta pra rotina. Você realmente entende, porque Escócia. Mostra as primeiras vezes os caras entrando num lago espelhado, você não entende o que é. Aí então, com aquele cara que é o cara que a gente tem que falar, né? Que, além do cara atuar muito bem, o membro dele tá atuando tão bem, né? Muito bem. Até o membro dele tá... Como é que é? O membro dele tá fazendo yoga, né? Tá contemplando o sol ali. O cara vai andando no balduco. O cara anda no balduco. É uma situação de vida real ali. O cara fala, pô, vou comer Scarlett Johansson. Já chegou lá, apontando pra lua. Né? Contemplando né? o sol. Contemplando o sol. Exatamente. E aliás, ele é o único que tá daquele jeito, então ele mostra que é o cara mais confiante dos três, né? O resto sem pudor. Sem pudor. Mostra pra ali. Safada. Essa hoje tem. Essa vai levar. E é bacana, né? Porque isso foi uma coisa inusitada pra mim também, cara. Você tava falando, não sei o que. Cara, eu gostei muito dessa cena, porque eu tava lá, olha lá, deixa eu analisar essa cena, o cara tá indo em direção a ela e ela representa alguma coisa que ele quer muito, mas não vai conseguir, tá se afundando na ilusão.
Mas aí eu, olha, eita, pô, então era bem, né, Mas é legal, é muito legal você ver que o diretor cagou pra moral, entre aspas. exato. Falou assim, não, a cena é, o cara tá indo comer ela de pau duro, Tudo, e ele vai morrer ali, mas ó, qual que é o personagem? O personagem tá de pau duro, então vamos pôr. Não é, como é que se diz? Não é você entende que ele está, não, mostra. Mostra, exatamente. Pô, por que não? Né? Ainda só pra gente não voltar nesse assunto do rapaz sendo ludibriado e entrando na escuridão e se afundando e ficando preso ali, eu me senti um pouco assim nesse filme, cara. Nossa, Porque eu uma achei metáfora, né? uma metáfora pro próprio filme. Uma metáfora. porque o que chamou a atenção foi ver a Scarlett pelada. O que chamou a atenção desse filme é isso, é por que tá todo mundo... Cara, esse filme não é um filme que normalmente chamaria atenção, certo? É um filme de abertura de festival, um filme art house, um filme que é pra cinéfilo, certo? Certo. Não é pro público em geral. Mas, por conta dessa nudez e todo esse boato, se a internet for vazado pelo departamento de marketing... Sempre vaza né? algum negócio. Isso leva as pessoas até lá. Só que aí você foi consumido e 2 horas da sua vida sumiram e nunca mais volta. Não valeu a pena a gente aguentar 2 horas pra ver segundos de... Não valeu. Né? E até parece bastante, é muito mais do que aquela foto, né? Mas assim, tirando essa parte da gente brincar com fundo de verdade, e só pra ver Scarlett pelada... Não que a gente tenha ido, mas muita gente vai, cara. Não, mas tem... a gente tá falando pra você, se você quer ir só pra ver Scarlett pelada, saiba que você vai encontrar um filme que cansa, que chato, se alonga e não é tão dinâmico. Mas a gente consegue aí dar umas interpretações pra nudez dela. Enquanto no começo, ela realmente atraía os caras, era pra realmente fazer os caras tirarem a roupa e entrar no lago aí quase como uma hipnose. Sim. Depois ela se torna mais um autodescobrimento, né, da própria identidade, quando a gente fala que não ela é tá uma se nudez humanizando. gratuita, certo? Quando ela tá se humanizando. Tem uma cena que ela tá na casa de um cara que ajudou ela e tal, e aí ela tá se mostrando no espelho, parece que ela tá se conhecendo, olha, ela tá nua, se descobrindo. Então, de novo, aquilo será que tá humanizando ela? Ela tá entendendo que tem muitas cenas que ela presencia compaixão dos seres humanos entre si. Sim. Apesar de ela até reagir de maneira inesperada, matar um cara que tentou salvar o outro, que tentou salvar a mulher, que tentou salvar o cachorro. Ela chega e mata o cara. E deixa o molequinho na praia chorando. E nessa hora eu achava que o filme ia escalar. Ia virar um filme foda. E não, voltou, ficou morno de novo, e foi carrinho de novo, isso é coisa. E foi morno até o final, né, cara? Eu ainda acho que, assim, eu não sei se por conta da primeira parte ser... Assim, você tá procurando o significado das coisas, me manteve mais intelectualmente ativo do que do meio pro final. Do meio pro final eu já desencanei e falei, cara, que bosta. Mas pra mim, eu demorei pra entender o que tava acontecendo na história. Realmente, ela ficou naquela coisa da caça, mas quando ficou interessante um pouco dessa parte de parecer humanizar ela, que ela virou mais pra falar... Conheceu, presenciou a compaixão, mas ela presenciou também o lado ruim da humanidade. O lado violento. O lado violento, até depois ela, né, vira uma caça, né? Sim. Ela deixa de ser caçadora e quando foge da violência a gente descobre realmente o que está, né, debaixo da pele. Sim, né, sob a pele. Sob a pele. Sob a pele. Que é um conceito interessante, mas é bizarro ao mesmo tempo, cara. E não sei. Mas eu não consegui me conectar com o filme, eu não consegui levar a sério e... Eu acho que parece que eles tentaram criar aquele momento de choque. Nossa, olha só, é isso. E cara, quando que já bosta tava bem de choque. E cara, já tava bem óbvio assim. Exato. Né? E outra, aquela... Eu não imaginava que fosse literalmente uma fantasia de pele que ela tira e olha pra cara dela, sabe? Até, eu não imaginava. Até pelas luzes do começo parece que assim, é uma consciência, alguma coisa que se pega do corpo inteiro e utiliza, não a pele. É verdade, pode crer, né? Tipo, porque a gente vê luz pra formar até um olho. Aí você então. não imagina do que... Puta, pode crer, cara. Eu imaginava que fosse alguma coisa mais desse tipo. Ou até talvez controlada telepaticamente, de longe. Eu estava pensando em alguma coisa Avatar. desse estilo. Estilo Avatar, né? E não era isso. Então foi uma surpresa, mas não foi uma surpresa que você fala, meu Deus, que sacada! Agora tudo faz sentido. Aí fez valer o filme, não foi, né? Não foi uma surpresa nossa, foi uma surpresa eita. Entendeu? Mas tem que falar, só lembrar de uma participação especial do Efial. Neck to Eye! Você que assistiu 300 e que o nosso episódio 300 tá aqui, né? Você sabe que no 300 tem um dos pivôs da traição e da guerra e da derrota de Esparta. É o Ephialtes, que é um cara que era pra ter sido morto e não foi, como todos os filmes é sempre assim, né? E aí, olha só a carinha dele aqui.
E a carinha desse rapaz do Under the Skin, No que eu não sei se caso, tem a foto é. no caso. Cara, talvez aqui não tenha foto nenhuma, porque talvez o Google não tenha essa foto, né? Porque os personagens não têm nome. Pois Verdade, também além é. disso, coisa. Como é que eu vou procurar? If Out is Under the Skin, talvez. Puta, cara. Talvez você vai achar. Mas comparando com o Efialtes, também acho que foi na hora que ela entra em contato com ele ali, que ela tenta rolar o chaveco, acho que mostra também muito dali que ela começou a se humanizar, eu acho. É verdade. Acho que dali que ela começou a... Pode ser. Só que Aí que tá. Pode ser, Pode ser qualquer coisa. pode não né? ser. Exato. Não, até a gente não comparar. É um filme que, assim, é uma mulher bonita, atraente, que tava caçando os caras. Uhum. Meu, Hollywood já fez isso antes com... A experiência, cara, Tadadam. Species, Então, né? porque é muito mais dinâmico com um moleque quando eu assisti. Então, na época eu achava da hora, tinha suspense. É um era sci-fi, dinâmico. suspense, Isso. né? Aventura. Não, sei não lá. tenta ser arte, que acho que Não, nesse não caso tenta. foi pra... Obviamente, Ele tenta. nesse caso é totalmente... Ele tenta muito, ele tenta mais Pois é, do que pois deveria, é. né? E tanto que até eu achei o filme um pouco pretencioso. Sim. Sim. Lógico, é difícil você Muito, falar né? isso Nem pouco. de um filme, porque você não sabe realmente qual foi a intenção do diretor e tal. Mas a impressão Foi que ver a dá... Scarlett pelada. É. Algum motivo pra convencer a mulher a ficar pelada. No frontal Foi só mostrar... pra... Ele falou, queria ver Scarlett Johansson pelado. Como é que eu faço? Vou fazer um filme, olha só. Filme que arte. Deu uma ideia pra um ela. filme arte, exato. É. Né? Porque quando é arte, não é pornô, vocês sabem. A não ser que seja HBO. É. Se você pega o pornô, It's not coloca em porn, preto e it's branco, HBO. você coloca em preto e branco, coloca no Tumblr, vira arte. Virar. E então assim, por que eu achei que parece pretencioso, né? Porque ele, enquanto dando um bom exemplo que filha da puta, dando um bom exemplo que Essa a gente namorada, você tá xingando ela. E ela não, tá eu tô vendo. xingando o celular. Não é você, é o celular. Cara, em amor, te amo. Sua filha da puta. Bom, voltando ao exemplo do voltando ao exemplo do Kubrick, né, que a gente estava falando. Por que eu acho que o Kubrick é de fato um gênio do cinema? Porque o Kubrick, ele tem algumas mensagens que ele quer passar nos filmes dele. Vamos pegar o 2001, que é talvez a mais óbvia. melhor obra dele, a mais comentada e a mais também discutida, porque algumas pessoas não entendem a Nada, mensagem, é. etc. Algumas pessoas não entendem nada. Uhum. Mas o que acontece? Eu vejo assim, isso é uma opinião pessoal minha. Inclusive, no futuro, se a gente tiver feito o vídeo 2001, vai aparecer aqui o link pra você. Exato, que ele quer passar uma mensagem, ou algumas mensagens, tá? Mas ele não quer deixar aquelas mensagens óbvias. Certo. Ele não quer, por exemplo, falar pra você assim, gente, ó, o monolito é tal, tal, tal. Ele colocou o monolito lá, abriu para uma discussão, e meio que cada um tem uma teoria sobre aquilo, mas com certeza ele tem a visão dele. Porque ele não ia colocar um monolito lá do nada, né? Ele quer passar uma mensagem, falar, gente, vocês perceberam que em todos os momentos de que a humanidade dá um salto de tecnologia, blá 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 blá, tem um monolito lá? Vocês perceberam isso? Então, isso todo mundo percebeu. Todo mundo que vê o filme percebe. Talvez não perceba o motivo, e aí entra a discussão. Certo. Isso eu acho legal. Por que eu acho o Sob a Pele pretencioso? Porque parece que o diretor, em vez do Kubrick, que quer esconder a mensagem, parece que no Sob a Pele o diretor quer esconder que não tem mensagem nenhuma. Entendeu? É a impressão que dá. Entendi. Ele coloca ali uma fórmula que parece que tem uma mensagem por trás, Exato. mas Exato. não tem, ou talvez não Pode tenha. não ter, ou pode, tipo, não dá a pode impressão ter. assim, a gente fica tentando achar algo É. que talvez não exista. Então, A gente acabou de ver o se ele filme, né, falasse, então. por exemplo, se ele pegasse esse filme e explicasse o 2001, por exemplo, se explicasse tintim por tintim, você ia falar, porra, olha que legal, o monolito significa isso, Certo. e vai evoluir sei lá, a sociedade, o astronauta, é isso, isso, isso. Ok. Esse filme, se fosse explicado tintim por tintim, seria a experiência. E não teria nada de genial. Sim, seria assim, legal, um ET que vem e mata as pessoas Mas é que tá, beleza, né? Porque até de tudo isso que a gente falou de interpretação, pode realmente, tipo, Não, qual a pode. importância disso? Exato. Né? A gente então. não tem muitas evidências no filme, pelo menos, né, eu na minha visão meio de leigo não captei essas evidências que me levem a tirar uma conclusão mais assim, entre aspas, mais sofisticada, que é o que o filme parece que quer tirar de você. Certo. Porque o filme tem toda a estética da sofisticação Exatamente. da arte, Talvez né? seja isso, ele cria toda essa estética pra ser algo tão simples que a gente... Exato, sei lá, né, exatamente. Ou talvez Exatamente. ele pense assim, se eu transformar esse take aqui de 1 minuto em um take de 10 minutos,
vão pensar que eu sou muito inteligente. Vão pensar que eu sou muito sofisticado, entendeu? Exato. Se em vez de avançar a história, eu mostrar a angústia dela através de um take de 1 minuto no mendigo, eu vou fazer isso. E aí as pessoas vão ficar pensando, o que será? Nossa, Cara, aquela por que sacola que tá ele ficou? voando, nossa, entendeu? Aí é exatamente isso que é um problema muito sério, cara, no cinema, eu acho. E em muita mídia, que é muito fácil você parecer que tem algo a dizer, sendo muito vazio. Entendeu? Exatamente, esse é o ponto. Porque Eu o acho que grande... você matou. Na verdade, o cineasta e até o ator, ele tem aquela carapuça de que ele é muito cool, de que é interessante e de que as ideias são sofisticadas, mas se você for querer conversar sobre 1 hora sobre o assunto, o cara não vai ter o que falar. Então, às vezes, parece isso, sabe? Que tem muito estilo e pouca substância. E aí, sim, faz sentido, sim. se você assume que você não enxerga a substância ali, Uhum. o pessoal já fala, não, você não entende nada, entendeu? Ah, não, Exato. você não é sofisticado e inteligente pra entender, eu nem vou discutir com você Exato. sobre isso. Então, é Agora, uma impressão muito grande, muito forte que eu tenho. o inverso disso, por exemplo, no Árvore da Vida. O Árvore da Vida é um filme que ele é completamente simbólico e também tem a estética artística, digamos assim, a estética sofisticada. Takes longos, algumas coisas que não fazem muito sentido quando você assiste e tal. Mas, se você pega a explicação de alguém sobre o filme, mesmo que você não entendeu nada daquilo, se alguém vira pra você e fala, por que tem a criação do mundo e os dinossauros no meio? Por exemplo, no meio do filme, do nada, Uma mostra a sequência criação de do 15 mundo. minutos sem fala e sem Exato. nada. O que eu, Bruno, entendi? Que o cara tá mostrando, assim, a dimensão dos problemas lá daquele casal, etc., não é nada comparado, tipo, com o universo e tal. E a Isso é um menina ponto legal. Então, exato. Mesmo que alguém que assistiu não entendeu isso, se ela vê por esse ponto de vista, claro que ela pode discordar. Mas ela fala, eu discordo, mas faz sentido, né? Ela pode achar que não faz sentido também. Mas o ponto você consegue elaborar alguma coisa a partir daquilo. Então, assim, eu acho que... Alguma coisa interessante. Alguma coisa interessante a partir daquilo. E assim, nenhum espectador ele tem a obrigação de captar, entender tudo e formular teoria sobre tudo. Certo. Mas por que aí que vem, por que o 2001 é uma obra-prima e esse é uma droga? Né? O cara vai falar, os dois não dá pra entender nada. Ok, mas tem essa diferença do que você consegue extrair de cada um. Eu acho que é a grande... O que parece é que assim, a subjetividade é muito legal quando você pode decidir o que algo significa. Mas o diretor e os realizadores têm que deixar dicas pra você. O que eu acho falta nesse filme. Dicas de que você consiga basear suas teorias a partir daquilo e que seja alguma coisa interessante, né? Não adianta... Nossa, qual é... Se você entendeu tudo depois de todas as teorias, a redenção dela é ter a compaixão com o ser humano. Sei lá, mas muito aí que besta. tá. Aí a gente tem que voltar ao princípio básico. Qual que é o conflito desse filme? Então, eu imagino que o conflito é que ela é a caçadora, etc. O conflito é que eu tô assistindo e quero ir embora. É esse o Então, conflito. exato, acho que até isso E não aí ela fica vê claro, que- ou se é um conflito que, sei lá, de novo, falta substância. Falta. Então, por isso, falta, não é nem a com clareza, certeza. porque o cara pode deixar muito subjetivo, mas tá claro as possíveis milhares de interpretações que pode ter, mas o conflito tava claro. A única empatia que eu tive nesse filme foi, sinceramente, com o tiozinho que chavecou ela no ponto de ônibus e acabou levando pra cama. Então, porque ele parecia um cara Tá levando legal. pra cama e quando ele tá no rally rola, que aí a mulher descobre que não tem o buraquinho. O buraquinho Eita. não tem. Que nem o quê? Que frustração, Que nem rapaz. a Ali do Dr. Que frustração. Slump, do Exato. Akira Toriyama. Exato, Olha tem só. a historinha que ela não tem o buraquinho. Mas a gente tava de outro buraquinho nesse só, caso. exato. A Arali era um umbigo, né? Que a sem nome. Vocês estão falando de sexo infantil, é isso? Não, ela é um não, androide. negativo, ela é um androide. Legal. É sexo robótico. É Então, robótico, não no tem Japão problema. ainda, Tudo então bem. vale tudo. Né? Inteligência artificial tá aí. É interessante porque o cara, ele se esforça tanto, né? Isso é de quebrar o coração, cara. E não caiu na friend zone, né? O cara é Não um caiu. herói, né? Ele pega ela no colo pra passar na poça, o cara dá a blusa de fio pra Tá ela, vendo? toma, Quando o cara toma faz chuva. tudo que no final gera o friend zone, nesse caso ele fez tudo pra no final a mulher não existe. Não Não é existe. mulher. O buraco é uma ilusão. É uma ilusão. E é engraçado até The porque... Hole is Alive. The Hole is Alive. E
É interessante assim, porque é muito fácil pra ela, como mulher, seduzir os homens, né? É interessante isso, assim. Você vê como a mulher tem um poder tão grande, cara, que todo homem é meio bobo, assim. Se chega uma Scarlett Johansson na rua, não sei o que, nossa, você tá bonitão, senta aqui, a gente dá uma carona e tal. Todo mundo vai pra casa dele. Sim. Né? Tipo assim, 100% dos prospectos fecham um contrato, entendeu? E é interessante como, assim, o homem, por ser fisicamente mais forte, ele não se intimida tanto com isso, então ele vai pra casa da mulher. A mulher já pensa duas Se fosse vezes, um caso, porque é um pouco essa mais mesmo. perigoso e tal, né? E, por exemplo, você poderia até tirar desse filme, por exemplo, como eu tinha dito, uma lição de sei lá, de papel de cada gênero e tal. Mas aquele negócio, cara... significa isso, significa, então é uma merda. Entendeu? Tipo assim, cara, sério mesmo que você tá vendo uma lição sobre feminismo nesse filme? Ok. É sobre feminismo? Fechou? Feminismo? Beleza. Então o filme é uma bosta. Entendeu? Sendo que se você tirasse outro tipo de lição de outros filmes subjetivos, você fala, puta, realmente, muito bom. Aí você também pode, se você pode inferir o feminismo, você também pode inferir que a mulher é uma manipuladora, entendeu? E que ela... É uma sugadora de homens, a energia dos homens é sugada pelas mulheres. O homem vai lá, trabalha a vida inteira, a mulher só gasta. Por isso que 90% do shopping é loja pra mulher. Pensem nisso. Mas, enfim, aí você pode, é que tá. Você pode inferir uma coisa, você pode inferir o oposto dessa mesma coisa. Então, é um argumento frágil, né, cara? É um filme aberto a tudo, entendeu? E quem é aberto a tudo não é aberto a nada, né? Exatamente. Então, também não dá pra dizer. Então, e aí por último essa dica, se você quer ver o peitinho da Scarlett, espera um pouquinho, vai no Xvideos e coloca Scarlett Johansson nude under the skin. Vai estar lá compilado, já vazou as com imagens, replay, já vazou entendeu? as imagens até, então... Pois é. Se você Não vai assistir o trailer e acha que você vai encontrar uma ficção científica no estilo de 2001 ou no estilo de Interstellar, que eu acredito que vai ser bom mesmo sem ter visto. Exato. Enfim, qualquer tipo de ficção científica no nível de Arthur C. Clarke ou de Asimov, não é, tá? Então, Você vai ver também peitinho cuidado. mal iluminado e com baixo contraste, é isso que você vai ver. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários Balduco. Exato, pra provar que você assistiu até o final. Exato. Você chegou até aqui, você é melhor que todo mundo, só queria te dizer isso. Mostra pra gente, escreve aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Sim, você pode clicar em inscrever-se e ter sempre atualizações da gente Exato. quando tem vídeo. Coloca aí, ó, receber novos envios por e-mail. Boa. Fica mais legal Sim. saber quando a gente tá mandando Exato. vídeo novo. Se você gostou, dá um joinha. Exato. Mande pros seus amigos que gostam de Compartilhe. cinema, que gostam de Scarlett Johansson. Exato, Exato. compartilhe. Falando em compartilhar, Facebook. facebook.com/osbonscompanheiros. E se você preferir ouvir as nossas opiniões em vez de vê-las no YouTube, nós temos o podcast, né? Sim, em exato. osbonscompanheiros.com/iTunes. Sim, você pode, tanto no seu iPhone quanto em qualquer Android, qualquer smartphone, Exato. você se inscreve lá, entra no seu É só aplicativo achar lá de o seu aplicativo podcast, de podcast. Exato. coloca Os Bons Companheiros, tá pronto. E se você não tem um aplicativo de podcast favorito, você prefere usar no navegador, a gente vai recomendar aqui para vocês o youtuner.com. Inclusive é uma ferramenta legal para descobrir podcast, Exato. porque tem lá por categoria, você quer videocast sobre cinema, tem outros lá, inclusive. Então, Ouviu todos dos Bons Companheiros, quer ouvir mais sobre cinema? Pô, abre lá a categoria. vai ser menor qualidade? Vai, tá? Obviamente. Não vou te enganar, não vou mentir pra você aqui. Sim. É isso. E lembrem-se! Ao assistir bons filmes, Que seja com bons peitinhos. mamilos são polêmicos. Balduco!